maioria das terceirizações acontece justamente hoje no Brasil pela falta de mão de É isso aí. obra Qualificado muitas especializada. vezes. Amanda, é uma pergunta muito boa e que a gente pode fazer uma baita reflexão. O grande problema de você terceirizar uma manutenção é que você faz um contrato, e esse contrato ele tem um prazo de vigência. Então, se você não renovar com a empresa a qual está prestando serviço, se você não tiver um contrato muito bem elaborado, essa empresa ela pode, após o término, levar todo o conhecimento que ela adquiriu dos seus equipamentos junto com ela. Outro ponto que eu trago de reflexão é que geralmente uma empresa contratada ela tem um turnover, que é uma substituição de mão de obra, muito maior que se esse colaborador pertencesse à empresa, até por questões salariais ou questões de condição de ambiente de trabalho. Então, a quantidade de mão de obra que é substituída nas empresas que prestam serviço de manutenção, geralmente ela é alta. Dependendo do seu segmento, você demanda muito tempo de formação técnica. Você formar uma pessoa tecnicamente para atuar dentro da sua empresa, muitas vezes é algo trabalhoso, sabe? Então é um ponto que você tem que avaliar e para esse tipo de avaliação é necessário fazer um trabalho muito bem elaborado, principalmente com recursos humanos e com a direção da empresa. Porque você tem um benefício e esse benefício com certeza ele existe, que é o benefício financeiro. Muitas vezes o custo ele é menor da empresa terceirizada, mas você tem uma perda de qualidade e uma perda de continuidade da sua operação ao longo dos anos. Porque eu fico imaginando como é que eles vão fazer. Se a manutenção ela é ligada à produção, então, e eu dependo de uma empresa terceirizada para vir, então eu estou, teoricamente, colocando toda a minha produção na mão de uma empresa É terceirizada. isso aí. É isso aí. Então tem que ser uma relação de parceria muito grande. Por isso que grande parte das empresas elas preferem fazer processo de forma mista. Então ela deixa parte da manutenção inserida dentro da operação com o time próprio e ela terceiriza parte da manutenção e usa essa, essa empresa contratada para formar pipeline. Então esse pessoal que começa a trabalhar, então as pessoas que vão se destacando, né, que vão fazendo entregas diferentes, que vão conhecendo os equipamentos, que vão trabalhando de forma adequada, muitas vezes eles são migrados para a empresa. Então ela usa essa estratégia para formar pipeline, porque ela já vai treinando colaboradores, né, junto com a empresa terceira e vai usando essa mão de obra depois sendo absorvida. Ela é uma prática, essa é uma prática bem antiga. Eu tenho, assim, quantas pessoas a gente não conhece que falam, eu entrei para trabalhar na É isso aí, produção, é isso eu aí, estava lá embalando, é isso aí aí, eu fui crescendo, e aí não necessariamente ele formou o engenheiro, é mas isso ele aí, foi adquirindo todo o é conhecimento isso de aí, manutenção. é isso aí, Aí vai tendo a senioridade, lá é dentro a isso gente aí, é conhece isso, um monte de gente que acaba é se isso aí, tornando chefe da manutenção é isso aí. para isso. E aí, a gente falando sobre essas máquinas e sobre a manutenção da máquina, as maiores falhas que acontecem hoje, que a gente fala, elas são por quê? Falha humana ou é Amanda, falta de peça? a gente tem alguns contribuintes quando a gente fala de falha de equipamentos. Falha humana, a utilização do equipamento fora da especificação. Então, todo equipamento que você compra, toda máquina que você compra, ela tem uma especificação pré-estabelecida. Muitas vezes as empresas, elas, realmente por necessidade de entrega ou por não fazer o investimento adequado, elas sobrecarregam essas máquinas por um período
para atender uma demanda que foi gerada. Só que esse período que essa máquina ela foi sobrecarregada, ela gera um dano nesse equipamento que vai ser refletido em médio, longo prazo, ou até mesmo em curto prazo. Falhas de projeto podem gerar, né, necessidade de manutenção e final de vida útil. Então, uma máquina que realmente ela já rodou o tempo que ela foi pré-estabelecida e ela começa a chegar num desgaste e você tem a necessidade de começar a fazer mais intervenções, porque mais componentes dessa máquina estão chegando no final de vida útil e chega um ponto que você tem que substituir esse ativo, esse equipamento. Essas máquinas que são muito antigas, que estão em uso até hoje, você falou 30, 40 anos, Correto? e peça para ela quando ela estraga? Esse é um ponto que a manutenção ela consegue atuar, porque hoje com a tecnologia você consegue fabricar componentes. Então, desde impressoras 3D, você consegue, né, construir spare parts que precisam ser substituídos de máquinas que já estão fora da linha produtiva, né? Você tem centros de usinagem hoje que conseguem fazer essa substituição, adequações de componentes, né? Revitalização de sistemas elétricos. Então, há possibilidade, aplicando técnicas, né, de manutenção e engenharia, de promover a restabelecer esses sistemas, tá? E o que você faz com uma máquina dessa depois que ela acaba de vez? Já, Porque na minha cabeça a gente fala sobre indústria, são sempre máquinas enormes. geralmente hoje que o mercado ele promove, no momento que uma máquina ela vai ser substituída, ela vai sair do sistema operacional, hoje a indústria ela é responsável por promover o descarte adequado. Então, dependendo do equipamento, do ativo, ele pode ser leiloado, ser vendido até mesmo como sucata, ou o equipamento ele pode ser desmontado, desmobilizado, e se a empresa tiver um equipamento similar, os Eu utilizo as componentes peças. podem ser avaliados, né, inspecionados e ser utilizados como spare part. Essas máquinas que a gente pensa que são antigas, na minha cabeça são máquinas grandes e pesadas. Elas, quando você te troca por um ativo que seja mais novo, ele acaba sendo feito de outros materiais mais leves, certeza. materiais, né? Você tem um negócio mais compacto e que faz, sei lá, 10 vezes mais do que uma outra poderia fazer. Isso. Hoje Você consegue fazer por exemplo, as fábricas antigas que eram muito grandes, quando elas se modernizam, aí elas se tornam menores? Sim, hoje a eficiência energética é um ponto fundamental na engenharia. Então, se eu pego um motor, vou dar um exemplo de um motor elétrico. O motor elétrico da década de 60, ele tinha um dimensional muito, mas muito maior do que um motor elétrico fabricado no século 21, certo? Em 2025. Falando de dimensional, a gente está falando de motores que tem 3, 4 vezes uma dimensão menor do que o da década de 60, tamanho e eficiência energética. Então, mais do que nunca hoje, as empresas, ao substituir um equipamento, ao optar por substituir um equipamento, ela vai trazer uma tecnologia embarcada, um equipamento muito mais eficiente, um dimensional já elaborado na engenharia para facilitar tanto a operação quanto a manutenção desse ativo. Isso é um ponto extremamente importante, respeitando toda a legislação atual. Então, quando a gente fala de NR12, que é proteção de máquinas, se você comprar um ativo hoje, com certeza ele já vai vir, se ele for produzido principalmente no Brasil, ele vai vir 100% adequado para a nossa legislação. Então, isso é um ponto extremamente importante
na avaliação de substituição de um ativo para a empresa. Ela acaba mudando realmente, ela muda a planta, aí ela muda a manutenção, ela muda a maneira que você faz a produção, Isso ela aí. vai mudar a maneira que você enxerga o produto que aquele tipo de máquina anda produzindo. Às vezes é por isso que a gente fala, mudou a embalagem porque a máquina antiga só produzia daquele jeito e a máquina nova Isso só aí. produz do outro jeito. É isso aí, você mudou a tecnologia, Você, mudou o você muda layout, tudo. muda tudo. Tá certo. E assim, quando a gente pensa, né, você fala, a gente voltando no Indústria 4.0, a gente tem uma indústria que é de dados. Isso aí. Você começar a olhar dados. Qual que é você olha pela quantidade de dados que essas máquinas novas vão gerando para a gente, e aí você tem todo um trabalho em cima da interpretação desses dados. Isso aí. O que isso muda em relação a desenvolvimento de novas máquinas ou a própria manutenção dela ou a produção que você tem dentro de uma empresa? Uma boa pergunta. Quanto mais dados eu tenho, mais informação eu consigo moldar desse meu sistema, desse meu equipamento. Esses dados coletados, se eles forem trabalhados de uma forma correta, você vai conseguir revisitar o seu equipamento e corrigir falhas talvez crônicas que podem ter vindo do projeto, porque um projeto muitas vezes ele não é perfeito. A gente vê na indústria automotiva, em alguns momentos, ser feito recall porque teve um problema no veículo percebido depois do seu lançamento. Isso acontece também na indústria. Uma máquina muitas vezes ela pode ser desenhada, projetada e fabricada, e depois de colocada em produção, você verificar alguma oportunidade. Então, a coleta de dados pode ajudar nesse ponto, você identificar falhas crônicas que podem ser geradas num projeto de uma forma mais rápida. Essa coleta de dados pode contribuir para que você, agora falando de manutenção ao longo do tempo, consiga elaborar e verificar quais são os componentes que mais têm falha e você já fazer uma tratativa e conseguir elaborar um plano de manutenção robusto através de uma manutenção preventiva, substituindo esses componentes, evitando a quebra. E você pode garantir, já trazendo uma correlação com o time de produção, qual é a disponibilidade operacional desse teu equipamento. Se você tem os dados coletados e tratados, você vai ver de quanto em quanto tempo essa tua máquina falha. Então, qual que é o intervalo que você tem ótimo de produção que não vai te impactar, né, num ajuste comercial ou numa demanda. Então, são informações muito importantes que, se o time de engenharia souber tratar, traz benefícios muito grandes para a indústria. Você acha que a gente está mais para a indústria 3.0 ou a gente já está numa boa parte de uma indústria 4.0 aí? Depende do segmento que a gente vai avaliar. O agro hoje, se a gente for falar do agronegócio, você tem uma indústria 4.0 embarcada principalmente nas colheitadeiras, semeadeiras. Mas aí você está falando das máquinas no campo. No campo. Mas e as máquinas que fazem o processamento desse alimento? Aí eu acho que não. Eu acho que no campo a gente tem hoje uma indústria mais embarcada, mas nas indústrias de processamento a gente ainda está evoluindo na indústria 4.0. Eu acho que é por isso que a gente exporta muito mais o produto in natura do que o produto transformado, manufaturado, conformado. Então, assim, a gente está no processo de evolução. Nós temos já tecnologia para isso.
mas minha percepção é que o investimento que é necessário a gente ainda vai demandar alguns anos para que a gente consiga trazer a tecnologia embarcada, a indústria 4.0, para todos os segmentos, sabe? É que a gente fala sobre a indústria 4.0, ela é baseada em cima de tecnologia e dados. Isso aí. E aí, quando a gente fala, por exemplo, hoje de países que estão muito mais à frente, então você fala, por exemplo, da China, da Alemanha, elas já estão lá numa tecnologia 5.0, Isso aí. que é baseada em humanização e sustentabilidade. Isso aí. Hoje, o Brasil ele ainda pensa em cima, tem essa visão de sustentabilidade para a indústria na manutenção e tudo mais, porque a gente fala sobre redução de emissão de carbono, a gente fala muito sobre na parte de sustentabilidade de ESG, e aí tem Legal. todo um processo de Brasil ainda tem uma mata ainda que é muito importante de biodiversidade e tudo mais para o mundo. E aí você olha em cima de uma indústria que ainda está saindo do 3.0 e indo para o 4. O Brasil, como todos os países do mundo, tem uma preocupação muito grande com as gerações futuras. Quando a gente fala de sustentabilidade, é garantir as gerações futuras. Isso é um ponto extremamente importante. Grande parte da nossa indústria, ela vem com uma preocupação muito grande ambiental, até porque isso é um direcionamento global. De ESG. Esse é um ponto, né? Quando a gente fala de uma ISO, né, que é um standard que a gente tem, que é 14001, que é meio ambiente, isso traz uma responsabilidade para as empresas. Uma empresa hoje que ela não tem um sistema robusto de gestão ambiental, ela tem uma dificuldade de se manter no mercado. Então, são algumas premissas que a gente tem no meio industrial e no meio da engenharia. Então, quando a gente fala de qualidade, eu tenho uma ISO 9001 que vai me dar esse respaldo. Quando eu falo de meio ambiente, eu tenho uma ISO 14001. Então, são pontos que a gente tem hoje inseridos no mercado brasileiro. E um ponto também que eu trago, que a população hoje, ela tem uma responsabilidade, ela é muito mais responsável hoje na aquisição de um bem, de um produto, do que há 15, 20 anos atrás. Então, a preocupação hoje das pessoas é adquirir um produto que ele tenha um produto responsável. Então, as empresas hoje, elas têm essa preocupação. Porém, a gente também ainda está no processo de aprendizado e transformação. Não são todas as indústrias no país que conseguem ter esse nível de excelência. Quantos por cento você acha que tem? Eu não vou me arriscar. Tá mais para menos. Eu não vou me arriscar a colocar um ponto, um número, porque seria um número ser um embasamento. Mas eu percebo que a gente ainda tem muito a evoluir no nosso setor industrial, tanto na implantação de estratégias e técnicas no setor produtivo, como estratégias e técnicas no setor de saúde, no setor de segurança, no setor de meio ambiente. Um dado que eu trago, e ele é verídico, nós somos o 4º país no mundo falando de número de acidentes de trabalho, né, com a referência do ano de 2024. Então, a gente ainda tem muito a evoluir. 4º país? Com o maior número de acidentes. E quem são os primeiros? China, Estados Unidos e, se eu não estou equivocado, Indonésia. Mas a gente tem muito que evoluir, sabe? Então, assim, há muito trabalho a ser feito, há muita energia a ser desprendida, e é um ponto que eu trago para nós, engenheiros, que atuamos no mercado, na sociedade. Cada vez mais nós temos que demonstrar e passar essa preocupação para os novos engenheiros, para os nossos clientes e para o público em geral.
Eu acho que assim, a gente fala falando de indústria, do que a gente tem hoje, 3.0, aí passa para 4, passa para 5, é muito às vezes essa preocupação tanto de que tudo vai vir uma tecnologia nova, aí vai ser tudo robotizado, então não vai ter mão de obra. E aí o que você traz é o contrário. Na verdade, a gente falta uma mão de obra e ainda uma mão de obra muito especializada, específica que Isso aí. necessita. E se a gente não tiver essa mão de obra especializada específica, a gente nunca vai conseguir ir para frente. É isso aí. Então, não é um medo de você ser substituído por um robô, mas é o fato de hoje, às vezes, os engenheiros que estão vindo, que estão formando, ou o pessoal que está pensando o que fazer, de ter esse entendimento de que tem muito espaço para crescimento, porém, essa mão de obra mais especializada, Isso não aí. ter medo de um robô. É isso aí, é um ponto importante. Cada vez mais a gente vai ter necessidade de sempre se reinventar. Até porque a tecnologia, ela não é estática, é